Você já ouviu falar de Enoque? Um homem tão especial que a Bíblia afirma que ele nunca morreu. Vamos explorar a emocionante história desse personagem intrigante. Enoque é um nome que pode gerar confusão, pois a Bíblia menciona duas pessoas com esse nome. O primeiro é o filho mais velho de Caim, que deu nome à cidade fundada por ele. Já o segundo Enoque, que vamos explorar, é o filho de Jared e pertence à linhagem piedosa de Sete. Ele preservou o conhecimento de Deus em um mundo corrupto. Enoque é conhecido principalmente por ser o pai de Matusalém, o homem que mais viveu na história com impressionantes 969 anos. Mas ele teve outros filhos e filhas. A Bíblia nos ensina que Enoque tinha um relacionamento profundo com Deus. Ele andou com Deus, uma expressão que ressalta sua intimidade com o Altíssimo. Curiosamente, essa expressão, andou com Deus, é usada apenas para Enoque e Noé. Imagine a honra que isso representa para esses homens. Enoque viveu 365 anos em comunhão constante com Deus, mas seu destino foi diferente. Ele não foi mais encontrado, pois Deus o tomou para si. Alguns estudiosos sugerem que os 365 anos podem simbolizar a completude, mas a maioria concorda que esse tempo é um registro literal da longevidade de Enoque. A afirmação de que Deus tomou Enoque para si gera discussões. Algumas tradições judaicas interpretam isso como uma morte precoce, mas no cristianismo, a ideia do arrebatamento é clara. Pelo que sabemos, Enoque e o profeta Elias são os únicos dois homens no Antigo Testamento que não experimentaram a morte. Impressionante, não é? O arrebatamento de Enoque é um símbolo poderoso, indicando que a comunhão com Deus pode ser mais preciosa do que a vida longa na terra. A compreensão de que Enoque foi trasladado também aparece na carta aos Hebreus, que destaca que Enoque agradou a Deus e foi levado sem ver a morte. A fé notável de Enoque é reconhecida como o que o levou a essa experiência única. Agradar a Deus deve ser a nossa maior meta na vida. A história de Enoque é contada de forma fascinante em outros escritos bíblicos, como na Epístola de Judas, que o menciona como um profeta de Deus. Enoque profetizou sobre o julgamento divino, e a dúvida sobre as fontes de Judas, se ele citou o livro apócrifo ou tradições orais, gera debate entre estudiosos. Existem pelo menos 3 livros que trazem o nome de Enoque, sendo o mais famoso o primeiro livro de Enoque, conhecido pela sua versão etíope. Esse primeiro livro data do período apostólico, mas é importante esclarecer que não pode ser considerado canônico e possui fragmentos de diversas épocas. Os estudos sobre esses textos revelam que eles provavelmente não foram escritos pelo Enoque bíblico, mas podem conter tradições sobre ele. Os livros de Enoque são considerados pseudoepígras, distantes da posição canônica e sem espaço entre os apócrifos. O primeiro livro de Enoque oferece uma visão intrigante da teologia judaica pré-cristã e do período intertestamentário. Uma janela para a época. Judas, ao mencionar Enoque, pode ter utilizado a tradição oral ou mesmo citado os escritos considerados não canônicos pelos judeus, inflamando discussões entre os intérpretes. A citação de Judas sobre o julgamento é fascinante, pois se conecta a passagens do Pentateuco que falam sobre a justiça de Deus, como em Deuteronômio. Embora existam muitas lendas sobre Enoque, a verdadeira essência de sua história pode ser encontrada nas páginas da Bíblia. O que podemos afirmar é impressionante. A vida de Enoque nos ensina sobre comunhão e fé. Em uma sociedade corrompida, ele se destacou como um homem justo, que agradou a Deus. Se você busca entender mais sobre a profundidade da fé e a relação com Deus, a história de Enoque é um exemplo a ser seguido. Enoque representa a possibilidade de um relacionamento íntimo com Deus. Afinal, andar com ele é o grande chamado para todos nós. A maneira como Enoque viveu é um convite a refletirmos sobre nossa própria vida e relação com o divino. Estamos nos esforçando para agradar a Deus? A eternidade de Enoque sugere que a fé tem frutos eternos. Ele é um lembrete de que a vivência espiritual pode nos conceder promessas além desta vida. Assim como Enoque, cada um de nós pode almejar uma vida com propósito, alinhada com a vontade de Deus. A caminhada espiritual é única e pessoal. Quando olhamos para a história de Enoque, percebemos que não precisamos viver tantos anos para deixar um legado significativo. Uma vida plena com Deus já é suficiente. Portanto, ao final dessa jornada de descoberta sobre Enoque, refletimos sobre a nossa própria caminhada. Como estão nossos passos na presença de Deus? Privilégios espirituais vão além da vida terrena. Ser chamado para estar junto de Deus é o maior presente que podemos receber. A história de Enoque não é apenas uma narrativa antiga, mas uma fonte de encorajamento em nossa busca por realidades espirituais.
Agora que conhecemos a inspiradora trajetória de Enoque, podemos aplicar suas lições em nossa vida. Vamos nos empenhar em agradar a Deus. Por fim, lembre-se, o caminho de Enoque nos ensina que o nosso destino é estar com Deus. Que possamos caminhar juntos nessa jornada. Obrigado por nos acompanhar nesta incrível exploração da vida de Enoque. Se você gostou, inscreva-se e compartilhe suas reflexões nos comentários.